Uma palavra riquíssima desse primeiro domingo do Advento, sempre as tentações de Jesus, que são as nossas tentações. A primeira leitura, Adão no paraíso, tentado por Satanás. O Evangelho, Jesus no deserto, tentado por Satanás. Adão, num paraíso de delícias, diz sim ao demônio. Acredita na mentira do demônio e experimenta a nudez, o vazio, a morte. Jesus no deserto, árido, seco, faminto, diz não ao demônio e sim a Deus. E é servido pelos anjos. A tradição judaica diz que Adão no paraíso era servido pelos anjos. Quer dizer que Jesus é o novo Adão. É o segundo Adão, aquele que venceu, que não foi enganado pela serpente e que quis ser tentado para nos ensinar como vencer as tentações. Porque, irmãos, a vida cristã é um combate, é uma luta. E todas as leituras de hoje são uma catequese, uma meditação profundíssima sobre o pecado. Quem não tiver consciência da gravidade do pecado, nunca entenderá o que Jesus Cristo veio fazer. Nunca experimentará a salvação. É muito importante. O pecado não é uma bobaginha, não é uma besteirinha que hoje nem se fala mais em pecado, tudo, né? É a ditadura do relativismo, dizia o Papa Bento. Cada um tem a sua verdade, cada um faz o que quer, né? A tolerância, tenho que, né, saber respeitar. Irmãos, o pecado é um tumor, é um câncer que vai comendo a gente por dentro. O pecado é uma parasita que vai sugando toda a energia, toda a vida que nós temos recebido de Deus. Vai nos matando, nos destruindo. Por isso, mas as leituras são lindas. Vamos ver. Começa dizendo que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Olha como a Bíblia, nessa linguagem simbólica, descreve o que somos nós. Que é o homem? Feito do pó da terra. Somos fisicamente, psiquicamente, de uma fragilidade imensa. Você está bem, está tranquilo, de repente uma depressão te nocauteia. Você está bem, com saúde, fazendo caminhada aqui nessa avenida gostosíssima, que eu quero ver se faço um pouco de caminhada também, né? E de repente você está doente. São Paulo vai dizer, nós trazemos esse tesouro em vasos de barro, um vaso fácil de quebrar. Tá bom, se somos de uma fragilidade imensa, temos um sopro divino de vida. A vida é um sopro. Um jeito primitivo de saber que uma pessoa está morta, coloca um espelho na frente dela. Se não embaçar, pode enterrar, né? Se embaçar, espera um pouquinho porque está vivo ainda, né? A vida é um sopro. A vida física, mas também a vida espiritual. Por isso que Davi vai dizer no Salmo 50, que nós cantamos, lindíssimo: ó Senhor, não me afasteis de vossa face, não me manda embora do paraíso, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, porque se Deus retira de mim o Espírito Santo, que é o amor, o que sobra na minha vida? Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus vive cobrando da outra, vive julgando a outra. Por isso, cuidado com o julgamento. Quando você julga o outro, quando você condena o outro, esse sentimento não vem de Deus, vem do demônio, que é mau, que é perverso, que é mentiroso. Por isso, irmãos,
E que maravilha quando alguém tem o Espírito Santo, pensa bem do outro, ama o outro gratuitamente, compreende o outro, perdoa o outro, pede perdão ao outro, quando percebe que o magoou. O Espírito Santo, irmãos, Deus é unitivo, Deus une as pessoas. O diabo, né, que vai falar no Evangelho, é aquele que separa, que desune, né? O diabo quer me separar de Deus e estragar o meu sacerdócio, que é um dom de Deus, não para mim, mas para vocês. O diabo quer estragar teu casamento, quer separar vocês e destruir a família, destruir os filhos. Por isso que é muito importante, irmãos, entender aqui o pecado original. O que é o pecado original? Aparece uma serpente, o mais astuto, o mais esperto para o mal de todos os animais dos campos. A serpente, ela é sinuosa, ela é rasteira, como o demônio, que não aparece assim. Ele se insinua, ele vai, né, por baixo. E ele fala para a mulher: é verdade que Deus proibiu vocês de comer de todos os frutos do jardim? A Eva fala: que besteira, Deus não proibiu comer. Aliás, Deus criou, nos colocou num jardim com todos os frutos de aspecto atraente, de sabor gostoso. Deus é um Pai que é amor, nos quer felizes, nos quer prazerosos, colocou toda uma natureza para nós, porque nos ama. Ele só proibiu da gente comer de uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, que não é o discernimento do bem e do mal. Nós sabemos distinguir o que é bom e o que é mal. É o limite do homem. Comer daquela árvore significa colocar-se no lugar do Criador. O pecado original é esse. O pecado é eu me colocar no lugar errado. Eu não querer ser criatura, querer ser o Criador. Dono absoluto da vida, da verdade, de tudo. Essa é a raiz do pecado. Mas a serpente, muito astuta, insinuou no coração da Eva: se você não pode fazer uma coisa, é o mesmo que não poder fazer nenhuma. Deus está te limitando. Deus não quer o teu bem. Deus não te ama. Essa é a mentira do demônio. Que ser asqueroso. A mulher viu que o fruto era agradável. O pecado sempre tem uma aparência boa, parece que vai me saciar, me realizar. Ela come, dá para o seu marido. Comer desse fruto significa aceitar, acreditar que é verdade que Deus não me ama, que Deus não é meu amigo, que Deus quer me limitar, que Deus coloca uma lei na minha vida porque não me quer bem, não me quer livre. Olha que coisa. Nietzsche, aquele filósofo alemão que morreu doido, dizia: quebrem as tábuas da lei, seja o super-homem, seja Deus de você mesmo. E nós estamos vendo os frutos de quebrar as tábuas da lei. Não roubarás. Olha a situação do Brasil, mais de 12 milhões de desempregados por causa do roubo. Olha a situação da Previdência, um caos. Não roubarás, todo mundo rouba, todo mundo põe a mão naquilo que não é seu. Então, irmãos, quebrar as tábuas da lei é desgraçar o homem e a natureza. Essa campanha da fraternidade fala de defender, cultivar a terra. Pois bem, irmãos, o homem que vive no pecado detona a terra, devasta as matas para fazer dinheiro, polui os rios, destrói, polui a natureza. O homem no pecado é um predador, é um destruidor, né? Não só da natureza física, da natureza humana, né? Quantas feministas hoje falam: você tem direito ao aborto, você é dona do teu corpo, não importa se tem uma vida que se você deixar, ela vai crescer e vai nascer, né? Não, você é dona, você decide, né? O homem se torna um monstro. O homem que vive sem o Espírito de Deus, o homem desobediente a Deus, é uma fábrica de destruição e de morte. Eu estou impressionado, irmãos, com o Brasil.
os crimes estão cada vez mais selvagens. Sai de um carro, vocês viram o diretor da torcida do Palmeiras, né? Para o carro, descem no carro, metralham o cara. Crimes cada vez mais selvagens. Uma sociedade que perde a autoridade, que as instituições ficam debilitadas, vira um caos. E as esquerdas são mestras em fazer isso. Enfraquecer as instituições para poderem dominar. Tá bom, irmãos, mas onde é que eu estava? Então, vamos passar para o Evangelho. Então, Adão e Eva comem o fruto, experimentam que estão nus, vazios, mortos por dentro, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas Jesus, o novo Adão, vai ser levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado por Satanás, para nos ensinar a combater e a vencer. 40 dias em jejum. E ele, quando está morrendo de fome, o demônio aparece e fala. É a tentação do pão. Se és filho de Deus, manda que essas pedras, umas pedras grandonas assim, se transformem em pães. Para de sofrer. Por que você tem que sofrer? Se você é filho de Deus, porque será que Deus é teu pai mesmo? Que pai, hein? Que padrasto esse daí. Essa mesma tentação, se vocês lerem esse evangelho das tentações em Lucas, fala que o diabo o deixou até o tempo oportuno. Qual foi o tempo oportuno? Quando o diabo atacou com tudo na cruz. Ali, através da multidão, o diabo dizia para Jesus: se és o Filho de Deus, desce da cruz, e nós creremos em você. Irmão, se Jesus tivesse descido da cruz, eu não estaria aqui, você também não. Estaríamos perdidos, destruídos pelos nossos pecados. Graças a Deus que Ele amou a gente até o ponto de morrer pela gente. Não escutou o demônio, não acreditou que Deus não o amava. Ele sabia que o Pai o ressuscitaria e o ressuscitou. E quando ressuscitou a Jesus, estava ressuscitando a mim, a você, a humanidade inteira. E Jesus da cruz, do seu lado aberto, vai sair sangue e água, a água do Espírito, a água do batismo, que nos faz filhos de Deus, que nos faz santos, vitoriosos sobre o mal e sobre o pecado. Tá bom, então, mas essa tentação, irmãos, é muito sutil, né? Pare de sofrer, por que você tem? E os jovens, né? Que hoje são convidados a fornicar, né? E por que você tem que viver um namoro casto? Por que você não pode ter relação com o teu namorado? Hoje não precisa nem ser namorado para ter relação, né? Se encontra e fica, e vai para a cama. Por que você tem que ser casto? Se as tuas colegas todas, teus colegas todos transam sem repressão nenhuma, deixa de ser bobo, vai ficar se contendo para quê? Não só de pão vive o homem, não só daquele prazer momentâneo vive o homem, não só do que é gostoso e prazeroso vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Porque o sexo é uma coisa muito bonita, muito preciosa, muito santa, porque está ligada com a vida, que a igreja te convida a viver um namoro casto, para que você não estrague uma coisa tão bonita. Porque desobedecer a Deus é estragar um plano maravilhoso que Deus tem para nós. E hoje, quantas crianças nascem sem ter um pai, sem ter uma família que possa educá-lo, né? Quantos namoros se estragam, né? Por desobediência. Então, irmãos, como combater essa tentação do pão? O jejum. Na quaresma, aceitar de sofrer um pouquinho, de se mortificar em alguma coisa que você gosta, seja de comida, seja dos olhos,
mortificar um pouco da televisão, da internet, para estar diante do Senhor em oração, aceitar de sofrer voluntariamente um pouquinho, porque quando o diabo te tente, olha, você não sofra, você posso sofrer sim, posso, né? Eu aceito o sofrimento, porque eu quero ser feliz, não sou masoquista, não gosto de sofrer, mas eu sei que esse sofrimento me educa, me faz gente, né? Me faz livre. Não quero ser escravo das minhas concupiscências. Isso falei dos jovens, mas falo para os casados, né? Mesma coisa. Quantos casamentos hoje, irmãos, destruídos, porque começa com intimidade no zap e bate-papo, ou começa a ver pornografia na internet e pronto, e já teu coração já não está mais com a tua esposa, né? E o demônio doido para destruir essa coisa tão linda que é a confiança entre o casal, vai insinuando e vai entrando, e quando você vê, o estrago está feito. Por isso, irmãos, nós precisamos dessa quaresma, precisamos, como Cristo se exercitou e venceu, né? O homem não vive só de pão, vive de cada palavra que sai da boca de Deus. Segunda tentação, mais profunda ainda. O diabo leva Jesus em Jerusalém, no pináculo do templo, na parte mais alta. Gozado que o diabo também sempre nos leva para o alto. Cuidado com o sucesso, cuidado com as alturas. O tombo é maior e o machucado é, né? Se você cair desse degrau, você machuca pouco, mas se você cair de cima do telhado, você pode quebrar o pescoço e morrer. Cuidado, o demônio sempre quer nos levar para o alto, exaltar o nosso ego, né? E fala para Jesus: se és filho de Deus, se és, né? Lança-te para baixo. Você quer salvar o mundo, mas você é um fracassado, você é um pobretão, você não é da classe sacerdotal, você é um carpinteiro lá de Nazaré, aquela currutela perdida lá na Galileia. Como é que você quer salvar o mundo assim, não sendo conhecido? Olha, vem aqui, aceita a minha sugestão, pula daí de cima do pináculo, quando os judeus estiverem no sabá, né? No sábado, estiverem reunidos ali na esplanada do templo. Está escrito na palavra de Deus, no Salmo 90, que os anjos vão te amparar e você não vai se machucar contra as pedras. As pessoas vão ver você descendo que nem um Superman e vão dizer: esse é o Messias, agora chegou, e vão te bater palma e vão te aclamar e vão acreditar em você, e você vai poder cumprir a missão que você tem. Que tentação, irmãos, de não aceitar a tua história, não aceitar a tua vida como ela é, a tua família, o teu trabalho, o teu corpo. Jesus não caiu nessa tentação. Ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus, porque o que o demônio não sabia é que desse fracasso da cruz brotaria a salvação para todos nós. Se o demônio soubesse o que a cruz, o que Cristo crucificado ia destruir do seu reino, ia resgatar de pessoas, ele não teria deixado Jesus ser crucificado. Jesus enganou o demônio. Tá bom. Não tentarás o Senhor teu Deus. Como que eu vou vencer essa tentação de não aceitar a minha história? Rezando. A oração cristã me ajuda a entrar na minha história, a carregar a minha cruz. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Jesus rezou no Horto das Oliveiras. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Essa é a oração cristã. Não é pôr Deus ao meu serviço, é eu me colocar a serviço de Deus. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Irmão, então a oração nos coloca na humildade. Eu não sou Deus, eu não sei o que é melhor para mim. Se Deus me permite uma doença, Deus sabe que talvez aquela doença é boa para mim. É lógico que eu vou me tratar,
Mas aquela doença redimensiona a minha vida. Quantas pessoas orgulhosas, soberbas, brigadas com todo mundo, a partir de uma doença se humilharam, se reconciliaram, começaram a enxergar as pessoas. Quanta coisa boa Deus tira daquilo que parece mal. Então, irmãos, a Quaresma nos convida a rezar mais, rezar melhor, né? Porque a oração nos coloca, nos livra da tentação de não aceitar a nossa cruz. Experimenta, ao invés de pedir para Deus tirar a tua cruz, experimenta pedir para Deus: Senhor, vem comigo, me ajuda a carregar a minha cruz, me ajuda a aceitar meu marido como ele é, parar de cobrar tanto, parar de julgar tanto, me ajuda a aceitar minha esposa como ela é assim, ela tem um caráter diferente do meu, me ajuda a amá-la como ela é, como o Senhor me ama, do jeito que eu sou. Irmãos, é outra coisa, é outra religião, porque a religião natural das igrejas evangélicas, que ficam 24 horas pregando, né, desse pastor, aquele do chapelão, aquele outro gordo, que é uma coisa horrorosa, é uma religião para conseguir dinheiro e saúde. O cristianismo não. O cristianismo vem te ajudar a não ser escravo do dinheiro e a enxergar Deus também na doença. E aqui já entra a terceira tentação, né? Levou para um monte muito alto, mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e sua glória, aquilo que o dinheiro pode comprar: viagens, roupas, restaurantes deliciosos, né? Aquele carrão, né? Aquela casa fantástica. O diabo falou: tudo isso eu te darei, se você se ajoelhar e me adorar. Quanta gente se corrompe hoje no Brasil, que estrago, que a propina, né? Agora, ontem saiu a Odebrecht, financiava por 20 anos as Farc, um grupo terrorista, né? Que toda a droga da América Latina é mantida, sustentada, cultivada por essas Farc. E esse pessoal, para poder construir as suas obras, né, pagava para esses terroristas e mantinha o tráfico, sequestros e tudo mais. Tentação. E se você estivesse lá, talvez você cairia também, porque dinheiro, é muita riqueza, é muita sedução. Tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. O dinheiro exige, é como se fosse um Deus, exige adoração. Só que se você adora o dinheiro, ele te escraviza, ele te cega e você perde o discernimento. Por isso que Jesus recusa, fala: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Irmãos, eu penso, essas pessoas todas que hoje estão presas, né, que foram seduzidas por Satanás, que se prostraram diante do Deus dinheiro, que se venderam, esses políticos e esses todos, né, que hoje estão presos. Hoje o demônio está rindo na cara deles. Olha aí, seu estúpido, seu bobão, olha onde é que você foi parar. Primeiro os seduziu, depois tirou sarro na cara deles. E assim faz conosco. Jesus não se deixa enganar. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus recusou todo o poder desse mundo, irmãos. E quando, se vocês lerem Evangelho de Mateus, né, capítulo 4, as tentações de Jesus, vai ler no finalzinho do capítulo 28, finalzinho do Evangelho, Jesus ressuscitado da morte, diz para os discípulos: todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. O demônio oferecia para Jesus o domínio só da terra, domínio mentiroso. Jesus recebeu do Pai todo o poder, Ele é Senhor do céu e da terra. Por isso, se você quer reinar sobre o dinheiro,
se você quer ser senhor e não escravo do dinheiro, adore a Deus, não a Ele, não ao dinheiro. E a igreja nos convida nesse tempo da quaresma e toda a vida a esmola. A esmola, nos desapegarmos do dinheiro, ajudarmos aqueles que precisam. Tanta gente desempregada, tanta gente idosa, que vive muito mal, que tem carência de tanta coisa. Irmãos, é hora da gente ficar sensível à necessidade dos outros, porque é o único jeito de a gente não adorar o Deus dinheiro. Tá bom, então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Agora, os anjos querem nos servir o pão deles, que é Cristo. E se nós estivermos unidos a Cristo, teremos o Espírito de Cristo, a vitória de Cristo será também nossa. E seremos felizes, irmãos. E Jesus, se Adão, pela desobediência, pelo pecado, foi expulso do paraíso, o novo Adão nos reintroduz no paraíso. O que é o paraíso? O que é o céu? Estar com Cristo. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou para o bom ladrão, né? Então, comunguemos com fé. Continuemos a nossa caminhada quaresmal. Não tenhamos medo de colocarmos em prática essa palavra, o jejum, a oração e a esmola. E chegaremos na Páscoa ressuscitados, vitoriosos, com uma alegria que vem do Senhor.